Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do público, mulheres que admiro e que deixam rasto, como certos vinhos. Hoje, aqui em cima da mesa, 2 copos e uma garrafa de Landcraft, um vinho branco feito a partir da casta Loureiro, do Vale do Lima, cor amarela palha, com notas cítricas maduras e florais conjugadas com ligeiras nuances de fruta exótica. Na boca revela uma acidez irreverente, textura média e final longo. A minha convidada de hoje nasceu e vive entre a música. Aliás, quis fazer música desde cedo. Ter um pai, engenheiro de som, e ouvir a mãe a cantar deve ter reforçado esta vontade. Formou-se em canto lírico no Conservatório Nacional e em piano jazz no Hot Club de Portugal e na Escola Superior de Música de Lisboa. A Margarida Campelo dá aulas na Escola do Hot Club de Portugal e toca com várias bandas por todo o país e às vezes pelo mundo fora, mas a Margarida também tem uma carreira a solo, uma voz linda e límpida e não toca só piano, é um desembaraço em palco. Editou em 2023 o álbum Supermarket Joy, fez uma versão muito dançável de um tema de Ágata, Mexe-te Mais Um Pouco, já vamos falar desta provocação. Passou pelo Festival da Canção em 2025 com o tema Eu Sei Que o Amor. Tem agora um single novo, Musa de Improviso, e está aqui hoje no Cultas e Vinho Verde no público. Olá, Margarida. Olá, Inês. Ouvir a tua mãe cantar, ter um pai engenheiro de som, isto acabou por contaminar positivamente a tua vocação. Tua mãe Isabel Campelo. Olha, certamente eu não sei dizer como é que teria sido se assim não fosse, porque só conheço esta versão da minha vida, mas absolutamente que ter contacto com este artifício e este mundo desde cedo me fez acima de tudo ter vontade de nele ficar, não é? Também tenho uma irmã e um irmão que também têm ambos muita vocação para a música. A minha irmã também é cantora e não só. Joana Campelo também é cantora e não só, faz mais trabalhos de atriz. O meu irmão também é um incrível músico que não faz disso vida e de alguma forma eu fui a única que quis só e apenas fazer isto. Portanto, aqui temos também o exemplo de mais 2 pessoas que nasceram em contacto com isto e que escolheram fazer também outras coisas, não é? No meu caso, eu nunca quis fazer mais nada. Tu mergulhaste a fundo. Mergulhei a fundo, eu era absolutamente fascinada por tudo o que envolvia o processo de ver a minha mãe maquilhar-se, de ver lá fazer som, ver outros músicos fazer som, ver como é que era o som em palco, o som fora do palco, estar no estúdio, ver a minha mãe a fazer vozes e dobragens, a dobrar essas vozes, ver como é que se mexia numa mesa de som, tudo era para mim fascinante e ainda é. E então é isso, eu acho que nunca ponderei sequer fazer mais nada. Quer dizer, houve uma altura em que ponderei, mas pronto, foi só um episódio cómico aos meus 18 anos. Mas sim, nunca quis fazer mais nada. Nunca. Olha, disse-me o Benjamin, que tu bem conheces e com quem também trabalhas, que tu e a tua irmã cantaram com os Ritual Tejo em 1996. Terá sido o Nascer Outra Vez. É verdade, sim. Sim, nós somos as vozes do 1, 2, 3, vou nascer outra vez. E isso resultou precisamente... Crianças. Sim, crianças. Eu tinha 8, a Joana tinha 9. Ou se calhar menos ainda, não é? Porque isso saiu em 96, devemos ter gravado antes, no ano anterior. E eu acho que isso resulta precisamente de nós sermos presenças assíduas nos estúdios. Ou seja, nós começámos a gravar desde muito cedo, porque a minha mãe também lá estava e nós íamos para lá com a minha mãe, fazer trabalhos de casa e alguns era preciso vozes de crianças e nós tínhamos jeito e estávamos lá. Portanto, uma coisa levou à outra. Foi experiência única ou nessa altura foram arrastadas para outras aventuras musicais? Não, éramos arrastadas com prazer e gosto. A do Ritual foi única na medida em que envolveu ir tocar ao Paradise Garage com 8 anos, que é espetacular, não é? De repente estás numa discoteca à noite com um boné e com óculos de sol e fui ao... Como é que era? O Parabéns... do Hermano José? Não era do Hermano, havia outra versão, não era? Havia já não me lembro. Mini Parabéns, que era com... rapaz, entre... um host que era qualquer coisa Jorge...
Já não me lembro, confesso. Está no YouTube, então fomos lá também cantar, eu e a Joana, e essa parte foi super divertida porque foi um trabalho que nos trouxe outro tipo de mini exposição. Mas nós cantávamos imensas coisas e imensos anúncios de televisão, mas eram coisas que não eram vistas por ninguém. Por exemplo? Por exemplo, o Mocambo, o anúncio da Leopoldina, aquela primeira canção do Bem-vindos ao mundo, bem-vindas, brinquedos. Era eu e a Joana, mais uma ou duas crianças. Sei lá, fiz tanta coisa, anúncios da Barbie, um monte de coisas. Continuas a fazer ou não? Agora não? Eu hoje em dia faço coros para desenhos animados, mas já não faço tantos reclames. Portanto, nesse circuito já não estou praticamente nada. Mas a minha irmã faz imensas dobragens, até faz direção de dobragens, e eu também faço, mas faço só a parte musical, só a parte do coro. Olha, tu já aqui falaste dessa imagem, imagino que poderosa, de ver a tua mãe, a Isabel Campelo, a maquilhar-se e depois, claro, a cantar. Mas quais são as tuas primeiras memórias de música lá em casa? O que é que ouviste? Não sei se da parte da tua mãe ou se uma canção que tenha tido uma canção que tenha tido um grande impacto. Muitas. A minha mãe estava sempre a ouvir música, ouvia-se muita música no carro. Portanto, as minhas memórias de ouvir música são quase todas no carro, na verdade. Então tenho muitas memórias desse género. Lembro-me de uma canção que me marcou imenso em criança, que se ouvia em loop numas férias onde fomos, que era aquela música dos Máquina Mechanics. Looking back over my shoulder. Tanta coisa. Lembro-me de ouvir Christopher Cross imenso, Michael McDonald. Na verdade, foste influenciada por tudo isso? Tudo. São coisas que eu ainda ponho hoje em dia para ouvir. Tu começaste a estudar realmente música aos 13 anos? Sim, eu comecei a ter aulas de piano clássico porque eu tocava, nós tínhamos um teclado em casa e eu estava sempre a tocar, não clássico, não é? Estava sempre a tentar sacar músicas que eu gostava de tocar e cantar por cima, músicas do Stevie Wonder, músicas do Steely Dan, a não sei o quê, então estava sempre a tentar e a minha mãe pensou, bem, vamos lá dar uma chance então a isto a sério. E pronto, e pôs-me a mim e ao meu irmão em aulas de piano clássico. Eu sobrevivi, o meu irmão não. E pronto, e tive aulas de piano clássico durante 2-3 anos. Era um bocadinho complicado para mim porque era demasiado, e acima de tudo demasiado longe daquilo que eu queria fazer, e exigia um tipo de disciplina que eu não tinha e não queria ter na altura. Eu, ainda assim, esforcei-me para ter e acho que tive. E depois aí aos 15 que eu quis desistir da música quase. Na rebeldia da adolescência? Nem era rebeldia, era mesmo uma batalha de eu não consigo ter disciplina para estudar piano clássico desta forma, e então se calhar o piano não é para mim. Não foi tipo, não, eu acho que não sou capaz. Eu acho que nunca teria desistido, mas naquela altura eu precisava mesmo de uma pausa. E essa pausa aconteceu das aulas de piano clássico, mas a minha mãe pensou, deixa-me apresentar-lhe a outra pessoa que eu acho que a pode ajudar. Então, aqui a parte curiosa é que a minha mãe era casada com um ator, que era o João Didelé, que fez uma curta-metragem chamada I'll See You in My Dreams, de um realizador que tocava piano jazz, muito miúdo na altura, chamado Filipe Melo. E então o João Didelé convidou o Filipe Melo para ir lá à casa jantar. Eu tinha acabado de assistir as aulas de piano clássico, e na cozinha estou à conversa com o Filipe Melo e ele: porquê é que vais assistir do piano? E eu não consigo mais. Ele: eu acho que tu consegues, aparece lá em casa daqui a uma semana. E assim foi, eu fui lá à casa e pronto, e o Filipe levou-me para outros sítios, mostrou-me outras músicas, mostrou-me outra abordagem, e não me deixou desistir, basicamente. Ganhou-te, a música ganhou-te. Ganhou-me de volta, sim. Sim. E foi ótimo. Acho que posso cometer em confidência. Quando chegaste aqui, eu perguntei-te se tinhas vindo das aulas e tu disseste-me que a seguir ias dar aulas de piano. E dás aulas de piano a pessoas de todas as idades? Todas as idades. Eu no Hot Club estou
pronto, faço parte da direção pedagógica de um curso que nós temos para crianças, desde os 9 até aos 16, e a minha aluna mais velha, fora do outro clube, tem 89. Portanto, sim, posso dizer que dou aulas a quase todas as idades. Tu tocas com muita gente diferente, Margarida. O Bruno Pernadas, Cassete Pirata, Joana Espadinha, o Benjamin, já cantaste com a Samuel Lúria. Sentes-te da mesma forma inteira, tocando ou a cantar? A tocar ou a cantar? Onde és mais tu? Eu acho que hoje em dia sou inteira nos dois, mas eu acho que me sinto sempre mais inteira quando envolve cantar, mesmo que seja ao mesmo tempo que toco, porque na verdade cantar foi tudo aquilo que eu sempre quis. O piano veio depois, e eu sou muito fascinada por muita coisa da música extra cantar, mas vivo bem sem tocar piano, e nem sempre vivo, e às vezes sinto falta de cantar. E porquê é que demoraste tanto tempo a chegar, por exemplo, ao primeiro álbum a solo? Olha, foi por vários fatores. Eu acho que em parte o meu percurso mesmo enquanto estudante foi tendo assim algumas direções diferentes. Eu, quando comecei a estudar, estava no conservatório em canto, e depois fui para o outro clube em piano, e então havia muita gente que não sabia que eu tocava, e havia muita gente que não sabia que eu cantava. E pronto, eu, como tive sempre muita facilidade para cantar, houve uns anos em que eu me dediquei mais a tocar, porque queria mesmo desenvolver essa valência de saber tocar bem o instrumento e saber mais sobre a harmonia. Pronto, dedicar-me mais a uma parte que eu não tinha tanto, e que exigia tempo e exigia disciplina. Então, durante muito tempo eu tive um bocadinho mais direcionada para essa parte, e ninguém me chamava para cantar, e então houve assim uma confusão na minha fase académica, em que ninguém sabia que eu era cantora, e para mim era uma coisa estranhíssima, porque eu acho sinceramente que sempre cantei melhor do que toquei piano. Portanto, acho que as pessoas me conheceram a fazer uma coisa não tão bem durante muito tempo, nem que seja na minha cabeça, e isso causava alguma confusão. Mas alguns, as coisas começaram a juntar-se, e eu de facto comecei a ter muito trabalho porque tocava e cantava, e essas bandas todas que mencionaste, para essas todas eu fui chamada porque tocava e cantava, e mais outras, Mint, Brook Trout, e uma série de pessoas com quem eu toquei, e ainda toco de vez em quando. E isso foi-me preenchendo durante muito tempo, porque eu também demorei algum tempo a perceber, não é a perceber, mas eu acho que demorei algum tempo a ganhar coragem de assumir aquilo que eu realmente gostava de tocar e cantar para mim. E como tinha muito trabalho a fazer outras coisas, eu fui-me deixando a ficar, e fui atrasando uma coisa que alguns eu pensei que não seria para mim, ter um projeto a solo, porque na minha cabeça, não sei, comecei a fazer coisas tão diferentes que de repente eu voltar para um Christopher Cross e uma Whitney Houston e o Michael McDonald e Steely Dan estava um bocadinho distante do que eu acabei a fazer, ou do que eu estava a fazer na altura, e então eu não conseguia muito bem encaixar esse comeback, nem pensar como é que isso ia soar bem em mim, e se seria em português e seria em inglês. Dava-me muito trabalho pensar sobre isso, e envolvia também uma coragem de me chegar à frente, porque depois, pronto, eu sempre tive muito trabalho, e era boa a fazer aquilo que estava a fazer, não é? E então pensei, se calhar é mesmo só isto que eu vou ser, e estava feliz também com isso. E agora tudo encaixa? Agora tudo encaixa, sim. Eu acho que ainda bem que tomei a decisão de me lançar a solo. Acho que não teria continuado a ser boa colega se assim não tivesse feito, e agora acho que tudo encaixa, sim. Lembro que nesta conversa de Cultas e Vinho Verde temos hoje como vinho eleito uma garrafa de Landcraft, um vinho branco feito a partir da casta Loureiro do Vale do Lima, vinho de 2024. Margarida, não fazer parte, não sei se esta pergunta é justa, mas não fazer parte do mainstream tem o seu preço? Não sei, eu não faço parte do mainstream, não é? Eu acho que tu não fazes. Música independente. Eu acho que tem o seu preço, e a verdade é mesmo essa, preço. Ou seja, porque eu acho que o retorno a todos os níveis,
Não é a todos os níveis. O retorno, quando se fala em preço, é de facto mais pequeno, não é? Mas na verdade eu penso nisso algumas vezes, só porque às vezes gostava que aquilo que eu faço me desse um retorno e me desse mais conforto, não é? Para que eu não tivesse que estar sempre a pensar noutras formas de fazer dinheiro sem ser a música que eu faço. E isso está sempre em cima da mesa, porque pronto, não é fácil. Mas... E também gostavas de chegar a mais pessoas. É isso, gostava de chegar a mais pessoas. É porque às vezes há muito esta ideia de, chegando a mais pessoas, tu estás a comprometer a tua qualidade. Longe disso, não é? Longe disso, sim. Eu acho que a minha qualidade não será comprometida, a meu ver, porque eu faço sempre música a pensar naquilo que eu gosto de ouvir e gosto de fazer. Até agora nunca fiz a pensar naquilo que vai bater e naquilo que vai chegar a mais pessoas. Se calhar um dia farei, mas isso nunca aconteceu. E enquanto isso for, para mim o retorno mais importante existe, que é eu sentir que faço as coisas, que faço música pelas razões certas e que a música que eu faço me alimenta. Na parte, pronto, a mais importante da arte, não é? Mas sim, gostava muito de chegar a mais pessoas, gostava acima de tudo de poder ter mais apoios e uma equipa maior que me ajudasse a não ter expandir mais. Expandir, tu pegaste num tema cantado pela Ágata e fizeste uma ou duas versões, duas? Fiz, elas são iguais, mas uma tem uma cauda maior para quem for DJ a sério e quiser usá-la. Sim. Porquê este tema? Eu devo dizer que conheci este tema, o Mexe-te mais um pouco, através de ti. Sim? Sim, não conhecia cantado pela Ágata, depois fui ouvir, claro. Isto foi uma quase provocação ou foi mesmo por gostares muito? Foi mesmo porque gostava muito. Eu tinha ouvido esta música antes de a lançar, antes de a gravar, uns 2, 3 anos antes, num DJ set, já nem sei de quem, do Pedro La Flama, qualquer coisa do género. Sei que foi alguns na Musa ou na Music Box. E tinha ouvido uns tempos antes e passei-me. E a pessoa que me mostrou isto até disse: olha, isto tem imenso a ver contigo. E eu, uau, que espetáculo. Pronto, então havia essa música e ficou sempre aqui atrás. Uma música que eu ia sempre pondo para ouvir e até punha em DJ sets e isso. E depois, uns meses antes de a ter gravado, fiz precisamente no Music Box um concerto, uma espécie de back-to-back com a Femme Falafel, em que era eu e ela, músicas minhas e músicas dela. E decidi com a Femme Falafel que cada uma fazia uma versão de músicas que sim, fossem um bocadinho mais provocatórias, não é? E eu escolhi esta, não por ser provocatória, mas só por ser um bocadinho fora da caixa, de fazer uma versão da Ágata, porque ela fez também uma versão de música que ela realmente adora, que é o Coração do Melão. Então ela fez o Coração do Melão, eu fiz o Mestre mais um pouco da Ágata. E quando chegou a altura desse concerto, tocámos e houve imensa gente que disse: bem, aquela música parece mesmo tua. Parece. E então isso ficou. E depois à conversa, precisamente com o Benjamin, ele disse-me: olha, a minha mulher acha mesmo que tu devias gravar esta música. E eu: opa, porquê? A música está gravada, é quase igual. E ele: mas pensa nisso, bora lá, não sei o que. E depois, à conversa com o Luís, eu disse-lhe: faço, se tu me ajudares a fazer isto, uma versão mesmo de disco que vá bater as pistas todas. E ele: ok. E então fizemos uma versão e o Luís ajudou a pôr aquilo de facto impecável para as pistas, com o BPM certo. Fizemos uma versão extended para quem quiser fazer coisas mais divertidas na pista. E pronto, a parte mais curiosa é que eu, depois de ter lançado, recebo essa música montes de vezes, sem ser a minha versão, mas recebo a música da Ágata a dizer: bem, ouvi esta música, podia ser tua. Então eu respondo só com a minha versãozinha, tipo: eu sei, olha aqui, também fiz uma versão desta. Não sei, achei super curioso. Depois percebi que essa música tinha sido escrita pelo Luís Filipe Aguiar, que foi a pessoa que produziu o primeiro disco da minha mãe. Então o ciclo perfeito se faz. Muito bem, não sabia desse detalhe. E a ida ao Festival da Canção? Sabes que eu sou uma grande fã, sou uma fã tua e devo dizer isto, nós não nos conhecemos, não é? Conhecemos de vista, portanto não estou aqui a elogiar-te em vão, estou a elogiar porque gosto e eu gosto imenso desta canção, eu sei que o amor, devo dizer que lá em casa votámos todos nesta canção em massa.
massa. Esta canção é perfeita. Como é que foi essa experiência? Se calhar não era uma canção para aquele festival, para um festival, não sei, não faço a mínima ideia, mas é uma boa canção e é isso que me interessa. Obrigada. Eu fiz esta canção para aquele festival e era exatamente aquilo que eu queria. Ou seja, para mim, uma canção de festival no meu imaginário, são coisas que eu tenho lá para trás, não é? De quando o festival me batia mais. Podia ser uma baladona, não é? Podia ser uma baladona. E eu tinha imaginado sempre que quando fosse ao festival, se fosse ao festival em nome próprio, queria mesmo que fosse uma baladona, assim, daquelas mais épicas. Queria estar ao piano para que as pessoas me conseguissem identificar como aquela menina que toca piano e canta, pronto. Seria um bocadinho mais fácil. E queria assim... Aquilo foi exatamente aquilo que eu queria fazer. Era uma balada, não tinha que ser sobre amor, mas acabou por ser. Mas uma balada com coro e pronto, epicness e soulish. E fiquei tão contente por ter conseguido chegar a um resultado que me orgulha e que era exatamente aquilo que eu tinha imaginado e mais. E o extra de ter podido levar um coro de luxo que incluía a minha mãe. E foi mesmo especial, porque a minha mãe já não ia ao festival há 30 anos, ou se calhar um bocadinho mais, não, 30 anos, e tinha estado lá 3 vezes nos anos 90, e então foi lindo poder estar lá com ela e poder cantar com as minhas amigas uma música que eu adorava cantar. Foi mesmo especial. E que é muito boa. Compões muito? Não, eu componho só para mim, quase só para mim. Hoje em dia tenho composto para outras pessoas, mas ainda assim muito pouco, mas não componho muito. Eu sou um bocadinho, eu demoro muito tempo a concluir coisas. Tenho muitas ideias que vão ficando a marinar, quer na minha cabeça, quer no meu ditafone, no meu telefone, mas só concluo estas ideias sob pressão. Ou seja, só quando de repente é tipo, tenho que fazer um disco, ou tenho que fazer esta música, tenho que estar pronta daqui a 3 meses, aí é que eu vou acabar. O dictafone do teu telemóvel está cheio de melodias? Está cheio de ideias. Sim, tá. Sim. Portanto, eu não componho muito, mas tenho fases em que componho muito mais, adoro, mas custa-me ter a disciplina, porque custa-me concluir coisas. Eu preciso de urgência e preciso de pressão. Para as fazer. E então é isso, ou seja, componho muito na minha cabeça, mas demoro muito tempo a concluir e a concretizar. Estás a preparar um álbum? Estou, sim, senhor. Agora vou lançar um segundo single. Depois do Musa de Improviso? Depois do Musa de Improviso, sai dia 15 de maio. E estou muito contente com esta música. É uma música de amor, mais uma, e estou muito feliz. E vai ser assim também mais antiga, ou seja, soa a coisas mais antigas e estas referências todas que te dei no início da nossa conversa. E a Anita Baker, não a ouvias? Super, amo, sou obcecada. Tive a minha fase de obcecanço por ela para aí aos 12, 13 e pronto, e é uma pessoa a quem eu volto sempre quando quero recordar, mas é uma super referência para mim, mesmo a nível de estilo. Quando eu cortei o cabelo, ela é perfeita. Dás a ouvir as tuas canções aos teus pais? Dou, claro. Ainda numa fase não muito embrionária, porque também quero que eles entendam, pronto, porque às vezes quando se mostra uma demo nós temos coisas na cabeça que sabemos que esta demo vai ter, que as pessoas não conseguem imaginar, não é? Mas dou sempre a meus pais, meu namorado, meus irmãos, toda a gente ouve numa fase embrionária. Margarida, com este Landcraft, um vinho branco feito a partir da casta loureiro, brindamos a quê? Brindamos Será ao amor? Pode ser ao amor e à música, que é um dos meus maiores amores, e teus também, não é? E meus também, sem dúvida. Venha de lá esse brinde. Um brinde, Inês. Obrigada por me teres recebido. Obrigada eu por teres vindo. Margarida Campelo, neste Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico de Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Volte para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.